Olá, boa tarde. E hoje eu estou de volta com o quadro Na Sala com Vanessa Rossi. E essa convidada super especial, Natália Luquezzi, seja muito bem-vinda aqui para esse bate-papo. Ô, Van, obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Gente, é estranho estar do lado daqui. Eu tava até conversando com a Van. Eu falei, é diferente você ceder a entrevista. Quando você tá entrevistando, você tem um controle do negócio. Não é? É verdade. Quando você é entrevistado, você fica, oh, meu Deus do céu. É isso. Então vamos lá para o nosso bate-papo? Bora. Nath, você como jornalista já contou muitas histórias, mas qual sua história que ainda não foi contada? Olha, não sei se nunca foi contada, mas que poucas pessoas sabem. Algumas pessoas que estavam comigo desde o início lá no Instagram e tudo mais acabaram acompanhando, mas eu sou bailarina de formação. Além de jornalista, eu também sou bailarina. Então eu comecei muito pequenininha, fiz teatro, fiz balé, fiz jazz, fiz contemporâneo, fiz tecido acrobático. Tudo que tinha para fazer a gente estava fazendo. E eu sempre imaginei que eu fosse seguir por essa área. Eu sempre quis trabalhar com televisão, mas imaginava que eu ia ser atriz, que eu ia ser bailarina de alguns dos apresentadores, mas nunca que eu estaria à frente de um programa. Mas eu acho que Deus me preparou para esse momento. Trabalhei muitos anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos na área, fazendo eventos, fazia princesas em festas infantis. Depois, mais tarde, eu comecei a dar aula com uns 14 anos, porque eu sempre tive esse tamanho todo, tá, gente? Nunca... Não era aquelas crianças com cara de criança, já tinha cara de mais velha. Então, comecei a dar aula, dei aula por muitos anos. Inclusive, quando eu entrei, né, na Band, que é onde eu trabalho hoje, eu dava aula ainda. Então, quando eu tive que escolher um caminho ali, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu já estava em período de formação no balé clássico e eu fui fazer para ter algo diferente. Eu pensava assim, eu preciso de um plano B, de alguma coisa que eu possa fazer, mesmo se houver, sei lá, alguma catástrofe ou, né, dependia do meu corpo, se acontecer alguma coisa, e que eu goste também, sempre curti escrever, nem gosto de falar, né? Então, realmente foi uma coisa que eu fiz, mas que eu nunca imaginei que eu fosse atuar na área. Mas veio a pandemia. E as escolas fecharam, os eventos pararam. Então, eu tive que ficar mais reclusa e foi aí que eu fui fazer estágio e comecei a engrenar. E o bichinho do jornalismo me picou e aí não teve volta. Eu tive que fazer a escolha porque chegou uma hora que ficou muito pesado. Sim. Porque o balé, a dança, a arte, você precisa se dedicar. Como eu dava aula de um método, que é o Royal Ballet Academy, né? Ele é um método muito difícil e você precisa ensinar de uma maneira correta. É todo apostilado. Então, de fato, eu tive que escolher. Não foi fácil, foi muito difícil. Foi um processo de aí uns 6 meses. E quando eu escolhi, eu tive certeza, eu pedi muita orientação para Deus e tudo mais. E quando eu fiz a escolha, eu tive a certeza. As respostas foram vindo, as coisas foram acontecendo. E aí fluiu. Mas acho que essa é a história que eu não conto muito. Tá, joia. No jornalismo, você já teve que mergulhar muitas histórias delicadas. Qual foi a entrevista ou pauta que mais te transformou como mulher? Conta pra nós. Olha, por eu apresentar um programa que se chama Band Mulher, né? A gente recebe muitas mulheres incríveis. Então, toda vez que sai uma mulher de lá, eu saio com alguma reflexão, com algum ensinamento. Mas eu acho que para mim, todas me toca muito, me emociona muito quando eu posso receber alguém da área da dança e alguém que fez parte da minha história. Isso me emociona muito. São pautas que me trazem uma nostalgia, A memória, né? uma memória afetiva. Então, quando eu recebo pessoas que eu estava inserida naquele meio, então a maioria das pessoas, principalmente aqui da região, eu conheço, ou já dei aula, ou já participei de competições com essas pessoas. Então é muito legal ter elas ali, poder conversar, poder trazer a dança, trazer algo que eu amo, a arte, que eu acho que é algo que falta muito para nós brasileiros, né? Ter a arte ali no nosso dia a dia. Então, quando eu posso trazer essas pautas, eu fico muito emocionada, porque eu já estive do lado dali, que a gente precisa levar a dança, que a gente precisa falar de dança e poder estar desse lado, proporcionando isso para essas pessoas, eu fico assim, muito, muito feliz. Bacana. Você que sempre trabalhou com palavras e histórias, o que te levou a escolher o perfume como uma nova forma de se comunicar com o mundo? Nossa, boa pergunta. Bom, eu sempre quis ter uma marca. Quando, como eu comentei, na pandemia, tudo fechou. Eu, na época, trabalhava em um hotel que era ali na frente do Hopi Hari, hoje chama Cian, na época se chamava Quality.
E na época eu trabalhava ali, quando fechou tudo, eu dançava, fazia recreação com as crianças, fiquei sem emprego, né? E aí passei um bom tempo, só que eu quis casar. E aí, né, sem emprego vai fazer como? E eu comecei a empreender. Eu tive uma loja de roupa fitness, sei lá, 19, 20 anos. E deu super certo, eu vendia muito no online. Olha que bacana. E o meu pai é empresário, então eu falei, eu acho que eu tenho essa veia, eu gosto, sabe? É legal você fazer, ver as pessoas gostando do seu produto. E você é tudo quando você é empresário, né? Você faz o marketing, você vende, você embala, você sabe, faz o correio. Depois você começa a segregar as coisas, mas no começo não. E aí deu super certo, mas eu comecei a fazer estágio, as coisas voltaram a fluir e aí eu abandonei. Quando eu comecei a trabalhar mais efetivamente com marcas, com publicidade, eu falei, por que não eu fazer uma marca? E a minha mãe também ela está prestes a se aposentar e ela sempre fez perfumes. Eu usava esses perfumes, né? A gente podia comprar ali aquele perfume mais caro e a minha mãe fazia uma fixação boa, contratipo de perfumes muito famosos e onde eu ia as pessoas falavam, desde novinha, 12, 13 anos, minha mãe já fazia perfume. Olha só, que perfume é esse? E aí a minha mãe pensando, queria ganhar uma graninha extra, eu também queria fazer algo com o meu nome, com a minha marca. Eu falei, mãe, por que a gente não começa um negócio juntos? E meu marido falou, eu invisto. E aí a gente juntou ali os três, isso faz 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. E aí no dia do meu aniversário de 23 anos eu lancei a marca. Olha que bacana. Hoje em dia são 3 perfumes, né? Contratipos de perfumes famosos. Que o meu objetivo é como eu lá atrás, eu não podia ter aqueles perfumes maravilhosos, mas eu queria um perfume com qualidade, com preço justo. E é isso que eu queria trazer para as minhas clientes, telespectadoras, minhas amigas. Perfume é memória, é presença. Qual sentimento ou história que você quis eternizar com a sua primeira fragrância? Eu acho que a primeira história era exatamente essa, sabe? De algo que me remetesse à minha história com a minha mãe. Que eu tenho uma ligação muito forte, até me emociona de falar, muito, muito mesmo. E eu queria que ela pudesse estar comigo nas coisas. Ela lutou muito comigo, como eu falei, quando eu era bailarina, né? Mãe de bailarina, não tem mais vida. E a minha mãe abdicou muito da vida dela, da carreira dela, das coisas que ela poderia fazer para estar comigo. Porque a gente competia fora da cidade, a gente estava o dia inteiro fora, e ela preparava lanchinho, ela trabalhou meio período, minha mãe é professora, a vida toda, então ela poderia... Se dedicou, porque ela poderia ter tido uma carreira, às vezes, até muito mais promissora, mas ela decidiu que a carreira poderia ser minha. Então, eu queria devolver algo para ela, sabe? Não que eu precisasse, mas eu queria. E eu queria que ela estivesse comigo. Então, a gente vai para os eventos juntas, sabe? Então, era isso que eu queria. Eu queria eternizar algo que fosse nosso. Então, parabéns, Nath. Realmente são laços afetivos. É verdade. Você é mãe, você sabe como é. Eu sei como é que é. A gente fala muito aqui sobre presença feminina nos espaços. Como tem sido para você ocupar esse novo espaço como empreendedora da beleza? Eu acho muito interessante, né? Porque a gente quebra vários paradigmas quando uma mulher decide empreender, decide estar nos espaços. E eu acho muito legal que hoje em dia existem muitas comunidades para mulheres. Isso dá muita força para nós, mulheres, né? E aí não tem só isso, tem o etarismo, de mulheres mais velhas e mais jovens também. Porque quando uma empresária, uma empreendedora de 20, 24 anos vai e tenta colocar a cara para vender os produtos, às vezes não te dão uma credibilidade. Uma mulher um pouco mais experiente também passa por isso. Então, a gente que é mulher, a gente passa por vários paradigmas durante toda a nossa vida. Porque é mãe, porque é nova, porque é velha, porque... Sempre tem uma coisa, uma vírgula, né? Então, eu acho que hoje a mulher, ela tem sim conquistado o espaço dela. Falta muito ainda, muito mesmo. Principalmente pequenas empresárias, pequenas empreendedoras. E eu acho que ainda falta muito. Mas se nós mulheres não dermos o nosso passo, não colocarmos a nossa cara a tapa, nunca a gente vai encontrar esse caminho. Eu agradeço muito a mulheres que já estão nesse mercado, que já são mais experientes, né? Que já construíram uma história. Agradeço muito porque elas abriram muitas portas que eu não precisei abrir. Sim. Eu, com 24 anos, não precisei. Mas sim, a gente passa por isso todo dia. E infelizmente, mas eu espero que esse cenário mude. A gente vê que essa nova geração já vem com uma cabeça mais aberta, tanto de meninos quanto de meninas. O empreendedorismo feminino cresceu muito, né? Cresceu muito nos últimos tempos. A gente recebe, por exemplo, lá no programa
quase todo dia uma mulher empreendedora em diversos ramos. Não existe mais esse negócio de ramo masculino. Não, é ramo para todo mundo. E isso é muito bom, porque abre muitas portas. E eu acho que uma coisa que às vezes a gente não tem na escola é esse parâmetro de empreendedorismo. Sim. A gente é muito colocado em, você vai se formar na escola, vai escolher uma faculdade. Se você não fizer uma faculdade boa, você não vai ser nada, nem ninguém. E é isso, é o único caminho. E não, existem N caminhos. Sim. Né? Hoje tem empreendedorismo, está crescendo muito e precisa de estudo, precisa de mentorias, tanto quanto você se formar em uma profissão comum, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem crescido e é muito bom. Muito importante. E para fechar, se você pudesse descrever seu momento atual com um aroma, qual seria? Acho que o aroma... Posso falar da minha marca? Claro. Acho que é o Sensations, que ele foi o primeiro perfume assim que eu lancei. Ele é um perfume que todo mundo gosta. Ele é o contratipo do Good Girl. E ele é um perfume assim doce, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada oriental, então ele é marcante. E eu acho que eu estou começando a amadurecer. A gente nunca está preparado para a vida adulta, né? E cada um sai da adolescência num momento. Eu casei muito cedo. E aí eu imaginava assim, quando eu casar, nossa, eu vou me ver mulher. Nossa, eu vou ser mulher. E não foi ali com 20 anos. Eu acho que agora eu estou construindo a minha mulher. E não necessariamente uma mulher que usa blazer e salto alto. Não, eu sou divertida, eu gosto da Disney. Eu acho que essa é a minha mulher, é uma mulher sonhadora. E assim vai ser pro resto da vida, porque a gente é colocado em caixinhas o tempo inteiro, né? E que cada mulher tem a sua essência, né? De cada mulher ela tem a sua história, né? Ela carrega, né? Um legado, a sua história. Eu acho que é exatamente isso. Então, eu acho que é o Sensations. Uma mulher doce, mas ao mesmo tempo que tem aquele mistério. Sim, feminina, né? Feminina, Adorei. Eu amei. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Sucesso para você. Que venham muitas e muitas mulheres aqui. Esse é um espaço muito importante que você está abrindo na internet. É um lugar que, assim, entrega para muitas e muitas pessoas. E como está escrito ali, pois nada é impossível para Deus. Eu acredito muito que as coisas elas vão fluindo e vão chegando. E cada pessoa que sentar aqui vai ser muito iluminada, viu? Amém. Então, meninas, encerramos esse quadro com a Natália Lucchesi. E fiquem aí ligadas, porque no próximo mês das mães, terão aí convidadas muito especiais. E nos acompanhe no YouTube. E eu vou divulgar tudo para vocês, né, Nath? Com certeza, estou ansiosa pelos próximos. Obrigada. Obrigada.